E aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Espero que muito bem. Eu também vou bem, um pouco de inchado aqui nesse lado do rosto, talvez vocês possam perceber. O médico disse que é infecção, estou tomando antibiótico, deve melhorar em breve, tá? Então para mais um vídeo, esse sobre perguntas e respostas no tema da assessoria de investimentos, né? Talvez muitos de vocês não saibam, eu sou assessor de investimentos, né? E aqui eu elenquei várias perguntas que são pertinentes dessa área e eu gostaria de compartilhar aqui com vocês, tá bom? O que faz um assessor de investimentos, né? Um assessor de investimentos, ele vai ajudar o seu cliente ali, né? O seu prospecto, o seu cliente, a poder fazer melhores escolhas de investimentos, né? Principalmente não fazer besteira com o seu dinheiro, né? Saber aonde investir, qual é o momento certo de fazer um desinvestimento. O assessor ele tende a ajudar o seu cliente, né, em todas essas áreas no que diz respeito a investimentos, tá bom? Ele é um especialista que realmente fez uma certificação, né, que fez uma prova, que consegue trabalhar como assessor, tá bom? E a primeira pergunta é justamente essa, né? Uma pessoa precisa ter algum registro, né, para ser assessor de investimentos, ou qualquer pessoa pode trabalhar como assessor, né? Então, sim, a pessoa precisa de um registro, tá? Precisa passar em uma prova, inclusive, tem uma série de requisitos, tá? Para você poder se tornar assessor de investimentos. Então, não é, se você vê que uma pessoa é assessor de investimentos, quer dizer que ela já está melhor preparada, né? Ela já passou por uma prova que é uma prova bem difícil, tá? Então, que a pessoa tem que tirar ali 70% da prova. É uma prova que engloba muitos conceitos de mercado financeiro, aqui do Brasil, tá bom? Então é bem bacana essa prova para poder preparar o profissional a poder exercer, tá? Então, se aquele cara já é assessor, você já sabe ali que ele tende a conhecer mais sobre o assunto de investimentos, tá bom? E sim, ele precisa de uma certificação, ele tem registro na Comissão de Valores Mobiliários, que é a CVM, ok? Você consegue verificar lá na CVM o registro dele, tá bom? E a segunda pergunta justamente fala sobre isso, né? Como que a gente pode saber se a pessoa tem um registro de assessor de investimentos, né? Você tem duas formas de descobrir isso, tá? Sempre que uma pessoa é assessor de investimentos, é credenciado, né, e regulado, né, ela vai estar no site da CVM como um profissional lá, tá bom? Assim como um fundo de investimento, você consegue verificar na CVM, um profissional de assessoria de investimento você consegue verificar, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, tá bom? Todas as empresas de assessoria de investimentos estão lá na CVM, você consegue consultar a base de dados lá, verificar pelo nome ou pelo CPF da pessoa se ele se encontra registrado e se o cadastro dele está ok, tá bom? Então, através do site da CVM você consegue verificar. E outro lugar que você também consegue verificar, que é obrigatório, tá? A própria legislação designa isso. Todo assessor, ele pertence, né? Ele é preposto, que é o que a gente fala, né? Ele representa, ele é preposto de uma instituição financeira, integrante do mercado financeiro, tá? Do mercado de valores mobiliários. Então, por exemplo, né, você não consegue acessar um investimento, você não consegue investir sem uma instituição financeira, né? Você precisa necessariamente de uma instituição financeira para você conseguir fazer seus investimentos. Então, o assessor, ele vai se vincular a uma dessas instituições, tá? Pode ser inúmeras instituições, normalmente corretoras ou instituições independentes de bancos, tá? Que tem essa figura do assessor de investimento, tá bom? E que leva a gente para a nossa próxima pergunta. Como que funciona a assessoria, né, em si? Como é que funciona o assessor? Como é que toma as decisões para o cliente? Como é que funciona isso, né? E, pessoal, é importante a gente frisar aqui que todas as decisões de investimento são tomadas pelo próprio cliente, tá? São tomadas por você mesmo, pela própria pessoa que está ali investindo, tá?
O assessor ele tem um papel de educacional, mais ou menos o intuito desse vídeo, né? O assessor tem muito papel educacional para educar o cliente, para realmente fazer com que ele entenda como é que funciona os produtos do mercado financeiro, os riscos principalmente que ele pode estar incorrendo quando ele for investir em tal produto, né? Isso é muito importante para que o cliente saiba, né? Até ajuda com as ferramentas de tecnologia, tá bom? É realmente uma assessoria bem bacana que o assessor pode dar para o seu cliente, tá? E se não, né? Como é que funciona? O assessor toma as decisões pelo cliente? Não, o próprio cliente que toma as suas decisões de investimento. O assessor está lá justamente para assessorar, né? Para dar um suporte ali para a pessoa tomar uma melhor decisão, tá bom? Conhecer sobre os produtos e assim tomar uma melhor decisão, tá bom? Então é mais ou menos assim que funciona, beleza? Vamos lá, próxima pergunta, que é bem pertinente também, né? Quanto custa para ter um assessor de investimentos para poder me ajudar, né? Quanto custa a figura de um assessor, né? Para poder me ajudar? E é importante você entender que tem duas categorias aqui que são diferentes, tá? Você tem a figura do consultor financeiro e do assessor de investimentos, tá? Qual é a diferença, tá? A forma de remuneração, principalmente, tá? Quando você contrata um consultor de investimentos ou consultor financeiro, você teoricamente você tem um funcionário, né? Esse consultor, desculpa, ele vai ser um funcionário seu ou um prestador de serviço, né? Onde você vai pagar ele diretamente e aí ele vai te fazer uma consultoria nessa área financeira, né? Aí tem diversos consultores em diversas áreas, né? Ele pode te ajudar com dívidas, pode te ajudar com reestruturação, pode te ajudar com gerenciamento de fluxo de caixa, pode te ajudar com os próprios investimentos, mas é você que vai estar contratando ele, tá bom? É assim que funciona. Agora, já um assessor de investimentos, você não necessariamente o contrata, né? Você vai ter acesso a um assessor de investimentos somente através de uma instituição financeira, tá bom? Então, é como se a instituição financeira designasse uma pessoa para poder te ajudar a tomar suas decisões, a te ajudar a dar um suporte, tá? Então você só vai conseguir essa figura de assessor através de uma instituição financeira, quando você for fazer seus investimentos, tá? Aí para você verificar se a instituição financeira que você investe, que você já investe, tem essa figura de assessor de investimentos para poder te ajudar, aí você tem que realmente entrar em contato com a instituição financeira e ver se eles têm algum assessor de investimentos para poder te designar, tá bom? Porque a assessoria ela é gratuita pro investidor. Não é cobrado nenhum valor diretamente dele. Ele vai ser remunerado, o assessor, é até a próxima pergunta, né? Como que o assessor de investimentos é remunerado, né? Então, a assessoria de investimentos ela é gratuita para o investidor, tá? Agora, como é que ele vai ser remunerado? Ele vai ser remunerado pela instituição financeira, tá bom? Que ele tem um contrato, tá? Porque o assessor ele tem um contrato com uma instituição financeira e ele vai ser remunerado por essa instituição financeira, entendeu? Então você não remunera diretamente, tá? Ele vai ser remunerado pela instituição financeira por essa prestação de serviço que está sendo realizada para você, tá bom? É um pouco diferente, tá? Aí vai caber o prestador de serviço ou assessor te fazer essa assessoria ou ele não te fazer, né? Também são dois lados aí, né? O assessor tem que querer te assessorar, né? Ter você como cliente e você vai querer, né, ser cliente do seu assessor. Então como se fosse uma venda, né? Que você está contratando um assessor através da instituição financeira, tá bom? E ele vai estar te fazendo essa prestação de serviço, que teoricamente é gratuita para você, ele vai estar sendo remunerado pela instituição financeira, tá bom? Beleza. Então, qual é a diferença? É uma pergunta que é bem frequente e que você possa estar se perguntando, né? Qual é a diferença de um assessor de investimentos e de um gerente de banco, né? Qual é a diferença de um assessor de investimentos e um gerente de banco? Ora, se teoricamente um assessor de investimentos também pertence, né, ou tem contrato com uma instituição financeira, né? É que normalmente os bancos, né, eles têm os gerentes de banco
para poder cuidar da conta corrente da pessoa física, da pessoa jurídica, enfim, né? Então o gerente de banco ele vai ter muitos clientes, né, que teoricamente ele tem que atender os clientes do banco, tá? Então normalmente ele tem assim, ele não consegue dar realmente muita atenção para como um assessor de investimentos consegue dar, tá? O número de clientes que um gerente de banco normalmente tem assim, é algo bem astronômico, né? O número de contas que ele gerencia. Normalmente muito superior do que o número de pessoas que um assessor assessora, né? Então esse já é um ponto a se considerar, tá? Outra coisa que você pode considerar é que o gerente de banco ele não necessariamente é focado nos investimentos, né? Então o gerente de banco ele vai ter muitas outras preocupações com seus clientes, com os clientes do banco, né, na verdade, e às vezes os investimentos não é a sua maior preocupação, tá? E o assessor de investimentos ele é realmente focado a te entregar, né, a te entregar um maior valor no termo de investimentos, né, no âmbito de investimentos. Então você tem essa figura para você ficar ligado também, tá bom? O gerente de banco ele tende a ser mais cuidar de muito mais coisas, tá bom? E outra coisa que acontece também, né? O gerente de banco normalmente ele é cobrado por metas, né? Metas do banco. E às vezes ele vai te ligar, muitas vezes aconteceu comigo, de um gerente de banco me ligar e falar, preciso bater essa meta, quer um consórcio aqui ou coisa do tipo, entende? Então você tem essa linha, né, que pode haver ali um conflito de interesse, tá bom, do banco com o próprio cliente, tá? Porque às vezes não necessariamente o que é melhor para o cliente é melhor para o banco, e o que é melhor para o banco não é normalmente melhor para o cliente. Então fica aí uma brecha, né? Que vai depender do profissional, né? Tem gerente de banco muito bom, vai ter gerente de banco não tão bom, entendeu? Assim como tem também assessor de investimentos bons, eu conheço muitos bons, né? Mas eu posso te garantir que tem alguns ali que podem não ser tão bons, tá? Mas a maioria dos assessores de investimentos são bons, isso eu posso te dar certeza, porque eu conheço muitas pessoas dessa área e eu vejo os valores dessas pessoas, né? É claro que pode ter ali como uma profissão um advogado, um médico que não faz um serviço direito, um advogado que erra ali e aqui, mas teoricamente os assessores de investimentos são muito bons, são pessoas que vale a pena você conhecer um assessor de investimentos para poder te ajudar a fazer melhores escolhas de investimentos, tá bom? Principalmente pessoas que não têm muito tempo para poder lidar com isso, tá bom? Show! E que nem eu estava falando, né? A grande diferença, outra grande diferença dos assessores de investimentos para o gerente de banco é que muitas vezes o gerente de banco ele tem uma rotatividade maior, né? Digamos assim, o gerente de banco ele é um empregado do banco, né? E muitas vezes ele vai para uma outra cidade ou ele vai para um outro banco, ele migra, né? Então você acaba trocando, tendo essa rotatividade de gerente de banco da sua conta, né? Então você imagina que tem um gerente de banco que te conheça, que te ajude a investir, por exemplo, através do banco, né? Mas aí daqui a um tempo ele sai, vem uma outra pessoa que às vezes não te conhece e entendeu? Aí causa esse turbulhão aí que pode acontecer. No caso de um assessor de investimentos, ele é um empresário, né? Então ele teoricamente vai querer ficar com você como cliente, né? Assim, por tempo indeterminado, até o resto da vida, ou por tempo indeterminado, porque ele vai ser remunerado, né? Assim, enquanto você for cliente dele, entende? Então é um alinhamento mais, digamos, benéfico, eu acredito, sabe? Eu acho que funciona melhor esse sentido de alinhamento de objetivos, tá? Eu como assessor, eu quero que os meus clientes permaneçam na minha base de clientes, né? E para que eu possa me manter cada vez mais na profissão
e ajudando cada vez mais essas pessoas, porque eu também, como empresário, quero ver a satisfação do meu cliente, entendeu? Eu acho bacana esse modelo e eu acredito que esse modelo funciona, beleza? Então essas são as diferenças de um gerente de banco e um assessor de investimentos. Show? E outra pergunta, né? Como é que eu faço para ter um assessor de investimentos? Né? Se você não investe através de banco, você investe através de uma instituição financeira independente, uma corretora, uma plataforma aberta, né? Como é que você faz para poder ter um assessor de investimentos, né? Depende da instituição, pessoal, porque tem muita instituição financeira que não possui a figura de assessores de investimentos, tá? Algumas instituições você investe por você mesmo e Deus que olha se você está fazendo a coisa certa, né? Então eu brinco que realmente você tem que saber o que você está fazendo, tá? Para você não estar fazendo ali nenhuma burrada, nenhuma besteira que possa estar comprometendo ali uma saúde financeira ou o seu próprio patrimônio, tá? Então você tem que verificar se a instituição que você investe, ela tem a figura desses assessores que podem sim te ajudar a fazer melhores escolhas e ter cuidado com seus investimentos, tá bom? É claro que não é porque você vai ter um assessor, tem uma outra pergunta que eu separei aqui, não é porque você tem um assessor que você vai largar, né, não querer saber disso, não é assim que funciona. Quanto mais você estiver estudando ou conhecendo o que está acontecendo, pelo menos com a sua carteira de investimentos, melhor você vai se sair, entendeu? Mais tranquilo você vai ficar também, tá? Então, bacana. Preciso ter uma quantia mínima de investimento para ser atendido por um assessor? Essa pergunta é muito pertinente, tá? Depende de cada profissional, tá? Realmente tem profissionais que atendem a partir de um determinado valor de investimento, tem outros que atendem com um valor mais baixo, depende de cada profissional. Você tem que realmente consultar ali a sua instituição, se ela tem um assessor, entendeu? E se aquele assessor pode te atender, entendeu? Então essa realmente é uma pergunta bem variável, tá? Bacana. E a próxima pergunta, a gente fala, né? Mesmo tendo um assessor, eu preciso entender de investimentos, né? Sim, pessoal, isso é claro, né? Mesmo tendo um assessor, você precisa entender o que está acontecendo, né? Um pouco da economia, o que está rolando, né? Se você investe aqui no Brasil, você tem que entender o que está acontecendo, né? Nos juros, na inflação, no crédito, entendeu? Entender um pouco desse cenário, tá bom? Por isso que é importante você entender um pouco dos conceitos desses três principais conceitos que eu falei, de juros, de crédito, de inflação, moeda, câmbio, né? Isso daí é algo que vai poder te ajudar a tomar boas decisões, tá? Não precisa ser um expert, né? Mas só de você saber se o dólar está um pouco mais caro do que poderia estar, como é que está indo o cenário das empresas internacionais, enfim, se você for investir em empresas, por exemplo, dos Estados Unidos, isso é algo que não é algo de outro mundo, que você não precisa ser um expert para você conhecer, mas isso vai fazer com que você tome melhores decisões, entendeu? De investimento. Tá? Então sim, você precisa de ter conhecimento mesmo tendo um assessor. O assessor vai te ajudar e muito no que diz respeito ao operacional, né? A te ajudar a tomar uma decisão ali, quando você não entende muito bem como é que funciona um produto de investimento, tá? E quanto mais conhecimento você tiver, melhores escolhas você irá fazer, tá bom? E essa pergunta também aqui é muito pertinente, eu recebo com muita frequência, tá? O assessor ele consegue fazer algo que eu não quero na minha conta, né? Então, imagina que você tem um assessor de investimentos, né? E o seu medo é que com que ele faça coisas que você não gostaria que ele fizesse, teoricamente, tá? Isso não é possível, tá? Por regulação, tá? Funciona muito bem essas coisas aqui no Brasil, tá? Essa regulação por trás. Então, o assessor de investimento ele não pode fazer nenhuma operação de investimento sem a sua prévia autorização, tá bom? A autorização do cliente
é fundamental para que ele faça qualquer tipo de operação. Ele, inclusive, não pode, tá? A instituição financeira não tem nem como ele fazer sem a sua autorização, tá bom? Então fica aí a dica para que, né, se você tem medo disso acontecer, pode ficar tranquilo, tá bom? É claro, sempre procurar trabalhar com profissionais bem qualificados, né, conhecer essas pessoas, esses assessores que estão te ajudando, tá? Mas, teoricamente, ele não consegue fazer nenhuma movimentação na sua conta corrente sem a sua autorização. Show? Beleza. E a outra pergunta que também tem a ver com isso, né, que é, o assessor pode sumir com o meu dinheiro, né? Viajar para o Nordeste, curtir o mar, né? Imagina que essa pergunta aqui é um investidor, ele está com medo, né, de que ele invista através de um assessor de investimentos, né? E aí ele vai lá e acredita que o assessor pode retirar esse recurso, né, da conta dele e sair correndo aí, curtir o Nordeste aí, as praias paradisíacas aí com dinheiro do cliente. Isso, né, isso é claro que não existe, tá? Da mesma forma que ele não consegue retirar, ele não consegue fazer nenhuma operação sem a prévia autorização do cliente, qualquer retirada de recursos, né, dessas instituições financeiras tem que ser feitas para contas do próprio cliente. Então, por exemplo, se a conta de investimento é do cliente X, tá? E o assessor vai ter que fazer uma retirada ou por pedido do cliente, tem que ser para uma conta do cliente X, entende? Não tem como retirar da instituição financeira para uma outra conta, um outro CPF, um outro CNPJ, tá bom? Então, todas as transferências são feitas para a mesma pessoa, tá? Então, aí você já corta esse lance de o assessor pegar o seu dinheiro, tá? Muita gente tem medo, pessoal, né? E eu até entendo, né? O Brasil teve muitas épocas aí, não faz tanto tempo assim, né, de alta inflação, né? Então eu até entendo esse medo das pessoas, mas pode ficar tranquilo que isso não acontece, tá? E a outra pergunta também outra pergunta nesse sentido de medo, né, que tem muito medo, né, envolvido. Se o assessor vier à falência, né, eu perco meus investimentos, né? Se o assessor falir, né, se por exemplo o assessor tem uma empresa, por exemplo não, o assessor tem uma empresa, tá? E a empresa do assessor falir por algum motivo, né? O que acontece com os meus investimentos, né? Eu já fui visitar cliente que o cliente achou que se eu falisse, ele ia falir também, né? E eu tive que explicar para ele que não é nada assim que funciona, né? Ele realmente não entendia como é que funcionava, né? Quando ele investia através da plataforma de investimentos, ele não tem nada a ver comigo, né? É sempre na conta dele, é sempre no CPF dele, é sempre... eu não tenho nada a ver. O que ia acontecer se o seu assessor falir, se a empresa de assessoria de investimentos falisse? Você simplesmente iria designar outro assessor de investimentos para poder te ajudar. Simples assim. Tá? Ele não vai ter acesso, você não vai perder nenhum dinheiro, ele não vai ter acesso a nenhum dinheiro, então pode ficar despreocupado que se o seu assessor vier a ter problemas financeiros ou até mesmo fechar a empresa e parar com a profissão, teoricamente, você só designa um outro profissional e está tudo certo, beleza? Não tem erro, não tem problema nenhum, tá? E se a corretora vier à falência, né? Aí tá. Se a corretora, o assessor, tudo bem. Mas e se a corretora vier à falência? Se a corretora falir, o que acontece? Então, pessoal, a corretora meio que não importa também, tá? Você vai escolher uma instituição que tem os melhores serviços, as melhores taxas, né? Menos ônus, menos custos, ou que tenha algo que realmente dê valor para você. Porque a partir do momento que você investe o seu dinheiro, por exemplo, quando você compra um tesouro direto, ou quando você compra uma renda fixa, ou quando você compra ações, ou quando você compra qualquer coisa dentro de uma instituição financeira, aquilo vai estar vinculado no seu CPF, tá? Na bolsa de valores, e aquilo está teoricamente protegido, tá? Aquela instituição também não vai ter acesso àquele dinheiro se ela falir, entendeu? É separado as coisas, tá? Da mesma forma que o fundo de investimento também.
Então, o único risco que você tem se a corretora falir é se você tiver aquele dinheiro flutuante lá, que é como se estivesse na conta corrente, tá? Mas mesmo aquilo você ainda consegue restituir com alguns meios, tá? Mas, teoricamente, o único risco que você tem é se, por exemplo, você tem 50 mil reais na corretora, 49 mil está investido em tesouro direto, em ações, por exemplo, e só 1.000 está na corretora, você só teoricamente teria o risco de perder esses 1.000, tá bom? Porque todo o resto está investido, tá? Então não está mais na corretora, ou ela vai estar na bolsa de valores, ou ela vai estar em custódia em um outro banco, tá bom? Então isso aí você pode ficar despreocupado, tá? E a outra pergunta também em relação à segurança, tá? O banco é mais seguro que a corretora, né? O banco tende a ser mais seguro que a corretora. Isso depende do banco e da corretora, né? Tem corretora aí que é muito grande, né? Muito maior que muitos bancos, tá? Então você fala, só porque o nome banco ou o nome corretora, qual que é mais seguro que o outro? Você tem que entender a diferença das duas instituições financeiras, tá? Porque um banco, ele vai poder te dar crédito, ele vai poder ter aquela conta corrente tradicional, cheque, todos esses atributos, né, que um banco pode te oferecer. Uma corretora, ela simplesmente vai te oferecer produtos de investimento e você vai investir através dela. Então é um serviço um pouco diferente, tá? E também a segurança não tem nada a ver, depende realmente da instituição financeira. Se você gosta dela, se ela está tendo lucro, se você confia nela, show de bola, tá? Não é porque um banco o nome banco é mais seguro que uma corretora, não, ou outra instituição financeira. Cada um no seu quadrado, né? Cada um tem a sua finalidade, né? Um banco ele pode oferecer crédito, uma corretora já não, entendeu? Então você tem que entender realmente aí qual serviço você precisa, tá bom? Você pode manter seus investimentos em uma corretora, tá? Ou uma plataforma de investimentos e utilizar os serviços bancários como crédito, cheque, conta corrente, essas coisas em uma outra instituição. Você não necessariamente precisa manter esses mesmos serviços dentro da mesma instituição, tá bom? Show! A próxima pergunta aqui se o assessor te indicar uma ação na bolsa e depois a ação cair, eu fico no prejuízo, né? Então, digamos que o seu assessor te indicou um produto financeiro lá, uma ação, e a ação caiu, você fica no prejuízo, né? Primeiro que o assessor de investimentos ele não indica, né? Ele não necessariamente indica para que você faça alguma coisa, né? Ele te auxilia e você toma a decisão, tá? Por que ele não indica, né? Porque isso poderia configurar conflito de interesse, tá? Imagina que eu sou acionista da Petrobras, por exemplo. Se eu saio indicando Petrobras, tende a que as pessoas comprem mais Petrobras e aquele papel se valorize, né? Então eu poderia me beneficiar com essa indicação, né? Então por isso que os assessores eles não necessariamente indicam, diferente dos analistas, tá? Por que o analista pode indicar? Porque ele não investe diretamente, né? Ele não pode investir diretamente nas ações, por exemplo, ele tem que sempre entregar a gestão para um fundo de investimento ou um outro gestor, entendeu? Só para você ter esse conhecimento, tá? Então, mas teoricamente, se você comprar uma ação e ela cair, né, você participa da queda, você assumiu o risco daquela empresa e se a ação, se o papel está caindo, né, talvez tenha algum motivo, você tem que procurar entender qual que é o motivo e ver se faz sentido essa queda, entende? Então, e outra, você só vai ter prejuízo se você de fato vender a sua ação, tá bom? Se você não vender, você ainda não teve prejuízo, tá? Só se você realmente precisar daquele recurso, né? Mas aí você tem que realmente estudar depois e ver se você vai vender ou não. Quanto a isso, beleza? Então, pessoal, próxima pergunta, né? É melhor investir em imóveis ou uma corretora, né? E essa pergunta é meio, né? É melhor investir em imóveis ou em uma corretora, né? Bom, depende, né? Porque para você comprar um imóvel você precisa de muito mais recursos do que
quando você consegue investir em uma corretora. Corretora você consegue investir com R$100 aí, né? O imóvel você vai conseguir comprar ele com, sei lá, R$100.000, ou 50, ou 100, 150, R$1.000. Então, é melhor investir em imóveis ou corretora? Se você tiver dinheiro para investir em ambos, né, você consegue diversificar ali em imóveis e produtos de investimento. Outra coisa que é importante a gente falar é que você não investe diretamente em corretoras, né? Você investe em produtos de investimentos, sejam ele ações ou sejam ele títulos de renda fixa, tesouro direto, título público federal, etc. Você tem produtos de investimentos que você vai estar investindo. Você precisa de uma corretora para fazer esses investimentos, mas não necessariamente que você investe em corretora, tá? A não ser que você compre ações de uma corretora. Aí sim, tá bom? Então, né, é melhor investir em imóveis ou em corretora? Você realmente tem que... Depende, né? Se você tem só R$300.000, por exemplo, eu acho mais viável você investir em produtos financeiros, né? E a partir do momento que você tiver mais patrimônio, você começa a diversificar com imóveis, tá bom? Tanto porque um desses produtos de investimento que a gente tem dentro de plataformas, né, corretoras, é o fundo de investimento imobiliário, onde você consegue ter uma participação, um risco imobiliário na sua carteira de investimentos, sem que você realmente precise comprar todo aquele imóvel, imobilizar todo o seu dinheiro, todo o seu capital. Ok? Espero que tenha solucionado essa dúvida. E outra questão, né? Tem algum conflito de interesse no trabalho do assessor? Tem algum conflito de interesse no trabalho do assessor? Olha, ele pode existir, tá? Pode existir um conflito de interesse, só que isso vai muito da ética, tá, pessoal? De cada profissional, então por isso que é importante você realmente identificar um profissional bom, um profissional que realmente esteja alinhado com seus interesses, tá bom? Então ele pode existir, tá? E por isso que é importante você também conhecer sobre os investimentos, tá? Para que você, junto com o seu assessor, consiga chegar numa boa decisão de investimento, tá? Mas, teoricamente, ele pode existir, mas é importante que o profissional, né, o assessor de investimentos, deixe claro quando isso possa estar acontecendo também, ok? A próxima pergunta é se o assessor tem limites de clientes que ele pode atender, né? E sim, pessoal, ele tem, né? Imagina que um médico, né? Um médico tem limites para o número de clientes que ele pode atender. Depende do tempo do médico, né? Se ele atender de manhã, de tarde, de noite, ele vai atender mais do que se ele for atender só de manhã, né? Assim como um assessor, o assessor é um empresário que ele também utiliza do seu tempo para poder estar auxiliando seus clientes, tá? Então, teoricamente, sim, o tempo é finito, então ele tem um número que ele consegue auxiliar ali sem que ele perca qualidade no atendimento, tá bom? Show! E a outra pergunta, né? Se eu entendo de investimentos, ainda assim, né, tem vantagem de eu ter um assessor? Digamos que você já entende de investimentos, você já manja, você já é um cara fera aí, e que você já manja. Você precisa de um assessor? Olha, eu acho tão interessante ter um assessor de investimentos, eu acredito tanto nisso, porque eu tenho clientes que são investidores de bolsa, são, né, teoricamente aí, investidores arrojados, tá? Entendem mais sobre o assunto e mesmo assim eles se beneficiam bastante, principalmente por causa de eu estar ali próximo do mercado financeiro, né? Atento às oportunidades de mercado, né? Atento às oportunidades, às emissões, às melhores emissões ali de ações ou de outros títulos, enfim, de investimento. Então eles se beneficiam até do conhecimento ali, né? Também para poder tirar uma dúvida. Então eu acho muito benéfico até mesmo para você que você conhece, tá bom? Principalmente para você que conhece, tá? Não, principalmente para os dois, né? Tanto para quem conhece quanto para quem não conhece de investimentos, tá? Show! E a outra pergunta é se os assessores têm informações privilegiadas, né?
os assessores de investimentos têm informações privilegiadas, né? Informação privilegiada é uma palavra forte, tá? Mas eu diria que ele tem informações rápidas, tá? Porque o fato de ele estar ali junto com a instituição financeira, acompanhando o mercado financeiro, tá? Ele está sempre ali, então faz com que ele receba as informações rapidamente, para que ele possa passar para os seus clientes, tá? Então, acontece muito comigo, às vezes, de eu orientar os clientes e falar, olha só que bacana, tal banco fez uma emissão tal, né? Olha que bacana, eu mostro lá todo o prospecto, os detalhes dessa emissão, e aí faz com que os investidores, né, aproveitem essas oportunidades, entende? Muitas vezes os investidores eles estão atribulados com o seu trabalho, com as outras ocupações, né, que eles não têm tempo de ficar verificando o mercado financeiro, vendo as melhores oportunidades, e aí que eu vejo mais valor ainda, né, no assessor de investimentos, que é aquela pessoa que realmente está dedicada ali a entregar um valor para os seus clientes, eu acho bem bacana, ok? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que tenha solucionado muitas das dúvidas em relação à assessoria de investimentos, tá? Em resumo aqui, eu posso dizer que eu acredito bastante na assessoria de investimentos. É algo que pode ajudar muito os investidores, pequenos investidores, grandes investidores, tá? Mas sempre tendo o conhecimento de que o seu saber, né, o seu conhecimento aqui, a sua cachola, também tem muito valor, tá? Nunca deixar de estudar sobre os investimentos também, mas que sem dúvida alguma um assessor pode te trazer mais tranquilidade, mais benefícios para que você possa investir com mais tranquilidade, tá bom? Então esse foi o vídeo. Curta o vídeo se ele foi útil para você, tá? Compartilhe com alguém que também queira saber sobre assessor de investimento ou sobre como eles podem ajudar, tá bom? E é isso aí, inscreva-se no canal para que você não perca novos vídeos, né? Eu sempre estou aqui, mesmo com o rosto inchado, sempre estou aqui tentando ajudar as pessoas a investirem melhor. Se você se inscrever, você tem mais chance de receber esse conteúdo, tá bom? E no resto é isso, fiquem bem, bom final de semana, espalhem o amor e até a próxima.